Pessoal, bom dia. Quem está falando é a professora Gabriela. Eu gostaria de pedir a todos e todas que passassem a fazer uma reflexão, e não temos muito tempo para isso, diante da realidade que está posta no Brasil hoje. Quem estudou comigo teoria da Constituição, e quando a gente analisou o processo da história constitucional do Brasil, acho que deu para entender, né, qual é, de fato, a fragilidade e o cenário político identitário que o Brasil tem, ou que não tem, né. Então, assim, eu estou falando, e gostaria de falar de um modo até muito especial para estudantes de direito, né, que estão vendo passar diante de nossos olhos, né, a implementação de um estado de exceção dentro do Brasil, que vocês precisam entender o que é isso. Tem muita gente escrevendo sobre isso, inclusive. O George Agamben, que é um escritor fantástico, escreve de forma muito interessante sobre o estado de exceção. O estado de exceção é você usar o direito para supostamente legitimar o que é ilegitimável. O que está acontecendo no Brasil, independente das suas opções partidárias ou governamentais, é uma afronta ao Estado de Direito. Eu não falo nem mais ao Estado democrático de direito, né? Porque depois de tanta arbitrariedade, você chegar ao cúmulo, né, de um juiz quebrar todas as prerrogativas que a Constituição estabelece, um juiz de primeiro grau. Como que um juiz de primeiro grau manda fazer um grampo na presidência da República sem encaminhar essas provas para o Supremo Tribunal Federal, que é o foro privilegiado do presidente da República? Como é que você simplesmente autoriza a gravação de um grampo e você diz que o grampo, que você pediu para parar a gravação, mas aí a Polícia Federal já tinha feito e acabou gravando sem, descumprindo uma ordem dele mesmo? A Polícia Federal vem e diz que o problema foi da rede de telefonia, e a Globo coloca isso em primeira mão, estampa na televisão e faz aquele discurso todo tétrico, um discurso golpista. A Globo deu um golpe em 64, gente, a gente precisa saber sobre isso. Onde é que estão hoje os operadores do direito? Cadê? Vocês estão achando mesmo? Quem quer que caia tudo? Quem quer que aconteça, né, o que essa corja está colocando aí? Judiciário, enfim, no Paraná, Ministério Público em São Paulo, Globo no Rio de Janeiro, Record e tudo mais. Vocês estão achando o quê? Que quem vai se lascar nessa história são só as instituições, essas instituições aí das quais vocês não pertencem? Quem vai cair é a presidência e ministros, o resto vai ficar tudo aí bonito. Como assim? As violações todas do Estado de Direito agora passaram a ser algo absolutamente comum? Vai ser comum? Vai ser comum você grampear um advogado de uma pessoa que está sob investigação? Cadê as garantias da advocacia? A OAB está se reunindo, gente. A OAB está perplexa. A comunidade jurídica está perplexa. Ontem, os estudantes, professores, artistas, movimentos sociais foram para a PUC em São Paulo para denunciar um golpe que está acontecendo. O Prêmio Nobel da Paz está alertando ao mundo que está acontecendo um golpe no Brasil. E cadê nós? Aonde nós estamos? Cadê a universidade? Porque tivemos 3 dias de paralisação, é isso? Vamos parar e vamos esquecer que nós somos esse mundo aí? E que nós somos parte disso tudo? E que se um golpe de Estado acontecer, da forma como as coisas estão se desenhando, nós seremos diretamente atingidos? Ou vocês acham que não? A vingança da elite brasileira é cruel. E acho bom vocês estudarem história para entender isso. Os analistas, cientistas políticos já estão dando conta de que acabou a nova república. É o fim da era da nova república. Quanto tempo de república nós temos, gente? 1 século e pouco? A gente precisa entender o que é o processo político desse país, a gente precisa entender o que é o processo histórico constitucional, que é permeado de golpes, de traições, de farsas. É uma extrema-direita que está dominando o mundo inteiro e está querendo voltar para o Brasil. E cada um de nós vai ficar onde? Na nossa casa? Assistindo de quando em vez essa verborreia toda que a Globo e esses meios de comunicação abertos estão colocando? Por que ninguém pergunta, então, a árvore genealógica tucana do Sérgio Moro, lá no Paraná? Vocês não sabiam, não, que o pai de Sérgio Moro simplesmente é o fundador do PSDB no Paraná? Que a mulher dele é assessora jurídica do PSDB do Paraná e presta assessoria jurídica para uma multinacional de petróleo? Por favor, abra um olho, abra um olho.
Eu estou suplicando, as pessoas precisam entender o que está acontecendo e precisam defender minimamente o que nós conquistamos a duras penas, depois de 21 anos de ditadura civil-militar e que foi deflagrada por esses mesmos caras que estão aí. As manifestações de domingo são as mesmas manifestações da Marcha com Deus pela Família, que aconteceu lá em 64, Fiesp, Folha de São Paulo, Rede Globo. A Folha de São Paulo que cedeu os seus carros de entrega de jornal para levar pessoas torturadas entre delegacias na Operação Bandeirante. Vocês sabiam que o primeiro centro de tortura criado quando a ditadura foi instaurada foi um centro de civis e não de militares? Apoiados com dinheiro da Fiesp, da Rede Globo, da Folha de São Paulo? Procurem saber, joguem no Google quem é o Instituto Milênio. Procurem saber como é que essas pessoas estão organizadas desde sempre para voltar a tomar um poder que eles achavam que já estava ficando demais. 14, 13 anos só, né? Em virtude de 514, que essa elite brasileira dominou o país. Como é que pode? A gente vai deixar isso acontecer? A gente vai, diante de tanta indignação, diante de uma indignação mundial, nós estamos dentro de uma universidade pública, nós temos diversos cursos, inclusive Direito e História, e cadê as discussões? Cadê? A história se faz enquanto a gente está sendo. A história não é uma coisa que vai acontecer lá no futuro, não. A gente precisa registrar o que está acontecendo agora. E nós temos o dever cidadão de fazer isso, minimamente quem conhece, minimamente quem sabe da história das pessoas que sofreram, inclusive, que foram mortas e torturadas para a gente estar aqui. Inclusive as duas pessoas que estão sendo alvo desse holofote todo foram duas pessoas presas e torturadas por essa ditadura que está querendo voltar. Então eu digo a vocês, que sentido tem a nossa noção, a nossa sensação, a nossa condição de ser universitário, de ser que pensa, se a gente simplesmente ignora uma situação que está causando uma comoção nacional? Como é que pode um juiz estabelecer um estado de sítio no Brasil porque simplesmente eles querem a todo custo dar esse golpe? Vamos pensar, vamos refletir. Eu não quero ter que colocar aqui depois, na agenda da história, o nome de cada um e de cada uma que foi omisso nesse processo. Porque a história não vai perdoar e a história não vai absolver. Tá? Então é meu recado, eu peço de fato que vocês entendam, compreendam, né, e comecem a participar desse momento histórico, porque nós estamos vivendo e fazendo história. Um abraço.